A figura. Ok, então vamos lá. Hoje, 1 Coríntios, capítulo 5, dando continuidade à nossa série de estudos em 1 Coríntios. Antes disso, eu gostaria de fazer algumas ressalvas e gostaria de compartilhar também um trecho de um livro que eu tenho lido. Só um minuto. Compartilhar também um trecho de um livro que eu tenho lido. O livro é da série As 9 Marcas de uma Igreja Saudável, que a maioria de vocês já conhece, nós já estudamos nos grupos dos lares. E uma das 9 marcas da Igreja Saudável é justamente a disciplina da igreja. Essa série é do pastor Mark Dever, da igreja Capitol Hill, nos Estados Unidos, uma igreja muito séria, um ministério muito sério e o ministério que tem crescido muito também, porque tem pregado o evangelho verdadeiro. E esse livro especialmente é do Jonathan Leeman, que fala sobre disciplina na igreja. Nós já vamos falar sobre isso. Mas a disciplina na igreja de Cristo é o tema de hoje, que nós vamos discutir. O assunto esse que ninguém gosta de tratar, ninguém gosta de falar, mas quando toca no assunto, cada um faz do seu jeito. Cada um pensa do seu jeito, de como aplicar, de como exercer a disciplina na igreja, seja ela de qualquer jeito. Tem gente que usa a cultura, né, a cultura antiga, ainda até dos tempos da igreja primitiva, outros usam a cultura de lugares, outro usa a cultura porque inventou mesmo uma cultura na igreja, que não pode isso, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, isso pode, aquilo não pode, esse pode, aquele não pode, e assim a gente vai. Então cada um pensa de uma maneira. Na verdade hoje nós vamos discutir acerca da disciplina na igreja bíblica. O que a Bíblia diz acerca da disciplina na igreja, e especialmente aqui o capítulo 5, Paulo é até um tanto quanto duro, né? Porque ele quer aplicar a disciplina nesse irmão que está pecando aqui, não é chamando para conversar que nem o Senhor Jesus ensina em Mateus capítulo, deixa aqui só para eu não falar errado, 18. Não é isso que Paulo está falando, não. Talvez isso já aconteceu, a gente não sabe, mas talvez os líderes da igreja já chamaram esse homem para conversar, ou alguns até concordaram com o pecado. Não, deixa o coitadinho pecando aí, está tudo bem, ele não quer se arrepender, mas tudo bem, vamos continuar como está. Na verdade é até legal, né, ele sair com a mulher do pai dele, né? E aí Paulo vem e fala, não quer ouvir? Expulsa, tira. E quando ele está falando de tira, expulsa, ele não está falando pega pelo fundo das cartas e joga lá fora. Não é isso. Paulo está falando para tirar do hall de membros da igreja. E é isso uma coisa que nós precisamos aprender. Quando está dizendo sair da comunhão, quer dizer que ele não pode mais participar das reuniões de membresia da igreja, ele não é mais membro da igreja, ele não pode mais participar da ceia do Senhor. Por quê? Porque ele foi excluído, ele não pode mais. Diferente do que muitos pensam por aí. Vamos excluir, joga lá fora e deixa o diabo levar. Quando Paulo também cita que entregue a Satanás, ele está falando exatamente sobre essas coisas. Nós vamos falar sobre isso também. Então, disciplina na igreja. Difícil de lidar, difícil de entender, pior ainda, aceitar. Né? Então, vamos lá. Então, existem aqui os dois extremos perigosíssimos acerca de disciplina, quando tratamos desse assunto. O perigo de sermos duros demais e colocarmos regras onde a Bíblia não coloca regra, colocarmos empecilhos onde a Bíblia não coloca, colocarmos punição onde a Bíblia não diz. Esse é um erro. E o outro erro é sermos brandos demais, ou ou fazermos vista grossa demais para certas coisas. Às vezes o pastor tem que fazer vista grossa, porque se o pastor for passar o pente fino, fica difícil. Pode todo mundo ir embora. Inclusive o pastor. Vamos fechar e vamos parar. Vamos começar tudo de novo. Vamos voltar para a época da pandemia, onde ninguém vinha para nada, ninguém fazia nada, estava tudo beleza. Não, mas não é assim que deve ser. Claro que nós temos que ter esses olhos para isso. Então, em muitos lugares ainda hoje, por exemplo, a disciplina está sendo aplicada, como eu disse, segundo costumes e tradições, que nada tem a ver com a disciplina bíblica. Sabe aquela conversa do
o irmão só chega atrasado para o louvor. Põe no banco. Põe no banco. Está pecando. Que tal se a gente, irmão, está acontecendo alguma coisa? O ônibus atrasou, você está morando longe, não dava para ter um... Então a gente tem que ter esse... Aí tudo bem, aí se o cara falar, estou chegando atrasado porque eu sou um sem vergonha mesmo, estava dormindo, estava no videogame, estava, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Aí a gente vai falar, então é melhor você... Se você não tem compromisso com as coisas de Deus, então é melhor você sentar no banco mesmo, que ali você está melhor colocado. Então a gente tem que ter essas... Eu estou dando esses exemplos aqui, mas é bem esporádico mesmo, tá? Só para vocês entenderem onde eu estou querendo chegar. Ok? E então, em contrapartida, nós vemos também aqueles erros graves, deixando de lado, a gente deixando de lado porque tem aquela, a favor do politicamente correto. Ah, mas você não tem nada a ver com a minha vida. Ah, mas a vida é minha e dela eu faço o que eu quiser. Pastor, você é um careta, você está sendo um publicano, você está sendo um fariseu, ou isso ou aquilo outro, chamando a atenção dessa maneira. Não pode ser assim. Não se meta na minha vida. E nessas horas dá vontade de falar, tá bom, mas quando a coisa arregaçar também, não venha me encher o saco. Essa hora dá vontade de falar, tá bom, não meto na sua vida, mas quando a coisa ficar ruim, então liga para quem você está ouvindo conselho. Porque já diz o ditado, quem não ouve conselho, ouve, coitado, né? Dá vontade, mas pela graça de Deus a gente não faz isso, porque a gente ama, a gente tenta na medida do possível. Então agora... Eu vou contar para vocês 2 contos. Ó, contar 2 contos, ficou bom, né? Vou contar 2 contos. Eles são intitulados O Conto dos Evangelhos. O Conto dos Evangelhos. A sua resposta à pergunta que eu vou fazer, está diretamente relacionada ao que você pensa sobre disciplina na igreja. Está diretamente relacionado ao que você pensa. E notem, esses 2 contos são muito parecidos, mas tem fatores importantíssimos que não podem ser deixados de lado. Por isso que nós estamos vendo aí esses evangelhos pregados rasinho hoje, que está tudo bem, que o amor está acima de tudo, que não, que tudo bem, está tudo bem. Por isso que nós temos isso aí hoje. Então, cuidado. Então, eu vou fazer a pergunta agora. Em qual evangelho você crê? Em qual evangelho você crê? Então vamos lá. E lembre-se, a sua resposta está diretamente ligada ao que você acredita sobre disciplina. Então vamos lá, a leitura do livro que eu comentei, que está aqui. Vamos lá. Evangelho número 1, versão 1 do evangelho. Versão 1 do evangelho. Deus é santo. Todos pecamos, e isso nos separou de Deus. Mas Deus enviou seu Filho para morrer na cruz e ressuscitar, a fim de que pudéssemos ser perdoados. Todo aquele que crê em Jesus pode ter a vida eterna. Não somos justificados por obras. Somos justificados tão somente pela fé. O Evangelho, portanto, chama todas as pessoas a simplesmente crer. Um Deus que ama incondicionalmente nos aceitará como somos. Essa é a versão 1. Agora vem a versão 2. Deus é santo. Todos pecamos. E isso nos separou de Deus. Mas Deus enviou seu Filho para morrer na cruz e ressuscitar, a fim de que pudéssemos ser perdoados e começássemos a seguir o Filho como nosso Rei e Senhor. Qualquer um que se arrependa e creia pode ter a vida eterna, uma vida que começa hoje e se estende pela eternidade. Não somos justificados por obras, somos justificados só pela fé, mas a fé eficaz nunca está só. O Evangelho, portanto, chama todas as pessoas a se arrepender e crer. Um Deus que ama incondicionalmente nos aceitará ao contrário do que merecemos, então nos capacitará pelo poder do Espírito Santo para nos tornar santos e obedientes conforme seu Filho. Ao nos reconciliar consigo mesmo, Deus nos reconcilia também com sua família, a igreja.
e possibilita que, na qualidade de povo dele, representemos juntos seu caráter santo e sua glória triuna. Qual evangelho você crê? Não me responda. Em qual evangelho que você crê? Versão 1 ou versão 2? A primeira versão aponta a obra de Cristo como Salvador. Amém? Concordo? A segunda versão aponta Cristo como Salvador e inclui a obra de Cristo como Senhor. A primeira obra, Cristo é Salvador. Na segunda, Cristo é Salvador e Senhor. Na primeira versão, a obra de Cristo é perdoadora. Ponto final. Na segunda versão, a obra de Cristo é perdoadora e adiciona a regeneração daquele que creu. Amém? Estão entendendo a mensagem? Em qual evangelho você crê? Não responda, misericórdia. Pense com você. Qual evangelho você crê? Agora nós vamos ler a passagem propriamente dita. Pense nisso. Uma, Jesus é meu Senhor. Na outra, o Senhor Jesus é meu Salvador e Senhor. Foi o que eu disse, Salvador. Aqui é Salvador e Senhor, desculpa. Uma ele é meu Salvador, na outra ele é meu Salvador e Senhor. Em uma, ele só me salva. Na outra, ele me salva e me regenera. Pense nisso. Vamos lá então, 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1. Isso tudo foi só a introdução. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de que um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, mas com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse isso por carta, que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Só um adendo aqui. Lembre-se que eu disse lá no primeiro sermão, que Paulo já havia escrito uma carta antes. Então ele está ressaltando isso de novo. Eu já falei com vocês por carta. Na outra carta eu já falei desse homem. Vocês não fizeram nada. Então Paulo deu uma chance. Então Paulo aqui agora está respondendo. Com isso, verso 10, com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, os ladrões ou os idólatras. Se assim fosse, não precisava sair desse mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Amém? Irmãos, a decadência moral, social e espiritual não era uma realidade somente nos tempos de Paulo. Era e continua sendo uma realidade ainda hoje, certo? Decadência moral, social e espiritual ainda é uma realidade hoje. A sociedade lá fora não conhece os princípios, eles não conhecem os valores e muito menos a palavra de Deus.
correto? Cabe a quem apresentá-las? Nós. Então, nós não podemos julgar o que eles fazem ou deixam de fazer. Mas também não podemos aceitar, engolir a seco, goela abaixo, o que eles fazem e pior, queremos fazer também. Correto? Concordam comigo? Sim ou não? Ok. Então, nós não podemos julgar quem está lá fora fazendo tais coisas, mas podemos nós julgar quem está aqui dentro e quer fazer tal coisa? Com certeza, pastor Kleber. É o que o texto acabou de dizer. Deus é que vai tratar com os outros, e nós temos que tratar aqui também com quem está aqui dentro. Nós já mencionei antes a respeito de alguns dos costumes dos coríntios, né? Eu já falei para vocês. Alguns dos costumes daquele lugar era prostituição, homossexualismo, paganismo, muito comum ali. Existia ali o templo de Afrodite, por exemplo. Afrodite é a deusa do amor e do sexo. Prostitutas, cerca de 1000 prostitutas, que eram as sacerdotisas dessa deusa, elas ficavam ali no cais do porto e se relacionavam sexualmente com todo homem que aparecesse, dizendo elas estarem cultuando a deusa Afrodite. Esse era o ambiente de Corinto. Achando elas que estavam cultuando essa deusa, elas estavam realmente cultuando essa deusa, espiritualmente falando, estava tudo errado, mas para elas estava certo. Elas eram as sacerdotisas dessa deusa, e o homem que se relacionasse com essas mulheres, então estava sendo abençoado. Olha que legal. Estava sendo abençoado. Então, prostituição ali era assim. E aí, além do templo da deusa Afrodite, tinha ainda um monumento ao deus Apolo. O deus Apolo, ele era adorado como aquela figura masculina, forte, máscula. Desculpa, múscula ficou feio, né? Eu ia falar musculosa com máscula, ficou meio musculosa e máscula. E os homens então adoravam aquela figura, e aquilo sugestionava o homossexualismo por parte dos homens. Então, gente, a bagunça era total ali. E lembre-se, esse povo aqui que Paulo está escrevendo aos coríntios, saíram desse contexto. Eles saíram desse contexto. Esse povo foi alcançado pelo Evangelho de Cristo. Esse povo foi salvo por Cristo. E esse povo foi regenerado pelo poder do Cristo Salvador e Senhor. Lembra lá do Evangelho 1 e do Evangelho 2. Ok? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, alguns ali parece que não entenderam muito. Eles foram no embalo do oba-oba. Ah, meu irmão converteu, vou para a igreja também. Qualquer semelhança não seria mera coincidência. Ah, minha mãe é crente, eu sou também. Meu pai vai na igreja, meu pai é crente, eu sou também. Salvação é individual. A minha mãe não salva ninguém. Eu, como vovô, e a Adriana como vovô e vovó da Mariana do Samuel, não salvamos ninguém, nem menos o Alisson, nem menos a Larissa, e assim por diante. Nós não salvamos ninguém. Nosso papel é ensinar. Pastor Kleber não salva a Marissa, Patrícia não salva a Marissa, Pastor Kleber não salva a Patrícia, e assim por diante. Então, vamos no embalo, está todo mundo indo, vamos também, né? Hoje está na moda ser crente, não é? É legal ser crente hoje. Parece que eu faço parte de um grupo cool, legal. É legal ir na igreja. Ficam uns bestas lá pulando de vez em quando, chacoalhando. É legal ir na igreja. Quando não, tem um que fica lá na frente falando uns 40 minutos que eu não entendo nada, mas é legal. É isso aí que é ser crente hoje, gente. Não era para ser assim, mas tem sido. Tem sido. Então lembra, Paulo passou ali em Corinto quanto tempo? Eu já falei isso. Quietinho você, café com leite. Você já ia falar, que eu já até abriu a boca assim, pode falar. 1 ano e 6 meses, minha esposa já falou. 18 meses. Ô, gente, 18 meses com o pastor Leandro é uma coisa.
Agora, 18 meses com Paulo, ensinando na igreja, fazendo discipulado, pregando, fazendo culto nos liderando culto de oração. 18 meses é um PhD em teologia, no mínimo. No mínimo. Certo? 18 meses ele ficou ali. E ele escreve, então, falando, gente, vocês estão mesmo voltando daquilo que vocês foram tirados? Vocês estão aceitando esse tipo de comportamento que eu falei para vocês que era pecaminoso, que Deus abominava, que Deus odeia e que Ele morreu por causa disso e vocês estão voltando para lá? É isso que vocês querem? E pior, vocês ainda, além de estar voltando, ainda estão aceitando que isso venha para dentro da igreja. Se fosse eu ia falar, e ia acrescentar, vocês estão de brincadeira. Vocês só podem estar brincando comigo. Parece que Paulo está falando isso, não é? Em outras palavras, parece que Paulo está falando, vocês só podem estar de brincadeira comigo, que eu passei aí 18 meses, já escrevi carta, já falei, já orientei, e não resolveu. Não resolveu. Paulo aqui, dos versos 1 a 6, gente, ele está denunciando o pecado. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos denunciar o pecado. Ai, mas vai expor. Nós já vamos falar sobre isso também. Ai, mas coitadinho, né? Ah, mas coitadinha, né? Também sofre tanto. Jesus também sofreu, nem por isso ele pecou. Paulo foi decapitado, nem por isso ele se entregou aos prazeres. Certo? Estevão, para de falar. Não vou parar. Foi apedrejado. E tantos outros. Para de falar de Jesus. Senão eu vou te matar. Que mate. Morro. Mas eu sei para onde eu vou. Pastor Macmillan falou aqui semana passada, com o facão no pescoço, vai parar? Se você me matar, eu sei para onde eu vou, mas eu sei. Para onde você vai? Para o inferno. E assim por diante. Então Paulo aqui está denunciando o pecado. Paulo, ele inicia o texto direto ao assunto. Por toda a parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Gente, se você fosse, vamos ser honestos, se você fosse parte da igreja dos Coríntios, e o pastor fundador daquela igreja mandasse uma carta para o pastor ler aqui na frente, e que dissesse assim, por toda a parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. O que você faria? O que eu faria? A ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Irmãos, vou ressaltar de novo aqui. Isso aqui a gente chama de, biblicamente falando, ou sei lá o que falando, isso aqui a gente chama de incesto. Ok? Isso aqui é um incesto. Era o pecado que estava sendo tratado aqui. Veja bem, incesto é proibido na lei de Deus, ou seja, na lei de Deus através de Moisés, proibido. Era proibido também na lei romana da época, eles cultuavam qualquer deus, eles faziam prostituição, eles faziam tudo, mas o incesto era proibido. De tão sério que era o negócio. Tinha prostituição, tinha homossexualismo, tinha culto a vários deuses, tinha oferendas, tinha tudo. Incesto não podia, era contra a lei. Um homem, ele não poderia ter relações sexuais com a mulher do seu pai, sendo ela sua mãe ou não. Se fosse sua madrasta, também não podia. Não pode. E Paulo aqui fala, nem lá fora, rapaz, nem os coríntios que estão lá fora fazem isso, e vocês estão aceitando fazer isso dentro da igreja. E Paulo denuncia também o homem
que está praticando tal coisa. Mas por que ele não fala da mulher? Vocês já pararam para perguntar? Já leram esse texto? Espera aí, Paulo está falando só para expulsar o cara. Tadinha da mulher, né? Ué, mas ela também não está sabendo que está errado? Já pararam para pensar nisso? Por que Paulo está denunciando só o homem? Por que você acha que Paulo está denunciando só o homem? Exatamente, Marcos. Porque quem era o irmão da igreja? Era ele. A mulher, provavelmente, nem da igreja era. Paulo, então, está denunciando quem está dentro da igreja, porque quem está lá fora não conhece, não sabe, não ouviu, não foi orientado, então vai fazer mesmo. Agora, esse homem era membro da igreja dos Coríntios. E Paulo, como ele disse no texto que eu falei no início, Deus é quem vai julgar os de dentro também, mas nesse sentido aqui, os lá de fora é com Deus. Agora, quem está aqui dentro é problema de Deus e é problema nosso também. Não pense você, não pensemos nós que estamos isentos, porque não estamos. Eu cuido de você, de você, de você, você cuida de você, de você, de você, e você cuida de mim, e assim por diante. É por isso que nós chamamos família. É por isso que nós somos chamados família de Cristo. É por isso que nós somos chamados corpo de Cristo. Você não cuida do seu corpo, não? Se o dedo do pé estiver lá caindo, fedorento, você vai deixar cair? Deixa! Eu vejo vocês fazendo coisa no beiço para cuidar. Põe cabelo, faz a barba, tira bucho, põe bucho, tira peito, põe peito. Você quer cuidar do corpo? Ou não? E o corpo de Cristo? Nós não vamos cuidar? Não vamos cuidar então? Deixa. Deixa. O que nós somos aqui mesmo? Aqui nessa terra? Embaixadores do Leandro, do pastor Leandro. Embaixadores do pastor Kleber, do irmão Marcos. Não, nós somos embaixadores de Cristo. Somos representantes oficiais de Cristo aqui na terra. O texto em questão também chama atenção para uma coisa muito importante. Quando o de fora faz, gente, quando o de fora faz, ele faz na total ignorância. E eu estou falando aqui de ignorância espiritual. Ok? Estão comigo? Quando quem está lá fora faz, ele faz na total ignorância. Mas quando um crente, que já ouviu, que está dentro, que está sendo ensinado, que está sendo orientado, quando esse faz, ele faz errado, sabendo que está fazendo errado. E o julgamento sobre esse, adivinha qual vai ser? Mais pesado. Mais pesado. E pior que isso, muitas vezes faz igual a igreja dos Coríntios. Eu sou bom mesmo em fazer coisa errada, viu? Se orgulha disso. Quanta vantagem. E é justamente o que Paulo está falando. Além da pessoa se orgulhar, a igreja também acha bonito. A pessoa está fazendo errado e está se orgulhando. A igreja sabe e se orgulha junto. Olha que legal. Ai, que legal o irmão saindo com a mulher do pai dele. O amor é lindo, né? Ah, não deu certo, né? O que tem? É assim. É assim que faz. Irmãos, é nossa obrigação e demonstração de amor chamar a atenção daqueles que estão na prática do pecado. Tem gente que não vai querer ouvir, tem gente que vai preferir se afastar, e tudo bem, aí já não é mais com a gente, mas enquanto estiver aqui dentro, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Ah, deixa pecando, o problema é dele. É assim? Não, não é o que a Bíblia nos diz, não é o que a Bíblia nos ensina. Disciplina, isso é disciplina. Eu lembro da minha mãe, eu gosto de falar da minha mãe, né? Vocês gostam de ouvir essa história da minha mãe. Minha mãe deve estar assistindo, porque ela assiste todo domingo. Vou falar de você, mãe. Você já sabe que a minha mãe era braba que nem um siri na lata, né? Já falei para vocês, a bicha era braba. E eu apanhei, acho que
Apanhar de verdade, assim, foi 3 vezes na vida. Não fiz nada de errado, apanhei porque ela era ruim mesmo. Fiz nada de errado. Uma vez foi porque eu briguei na rua. Outra vez foi porque eu matei a aula e fui para o rio. E outra vez foi porque eu peguei dinheiro da carteira dela sem pedir. Não fiz nada de errado. Apanhei 3 vezes. Roubei, menti e matei a aula. Não, e briguei. Roubei, menti e briguei na rua. Fiz nada de errado. Né? E é engraçado. É engraçado porque ela, depois de descer o couro, aí eu deixava eu lá chorando e ela ia para o quarto. Adivinha o que ela ia fazer? Chorar. Chegava lá, chorava. Eu escutava o soluço lá de fora. Aí eu, cético, ria. Falava, vai besta, me bateu, agora vai chorar também. Por quê? Vocês acham que é gostoso disciplinar alguém? Vocês acham que é... Quem é o pai? Quem é o... Desculpa, vou usar uma palavra assim, mas quem é o maníaco doido? Que desce o cacete no filho e fala, beleza, hoje eu desci o sarrafo no meu filho. Quem é? Vai se tratar, chama a Paula, vai se tratar. Vai se tratar. Chama a Paula, psicóloga. Porque isso aí já passou da minha alçada já. Não, pelo amor de Deus. Quem é que faz isso? Quem é o pai que disciplina o seu filho, que infelizmente precisa tirar a cinta para o seu filho porque o negócio foi grave e depois sai dando risada e contando vantagem que fez isso? Quem é que faz isso? Se tiver alguém aqui, depois conversa comigo que eu vou encaminhar. Olharam para trás aí, viu? A Maria só fez assim, ó. Ei, Cacá, vou mandar você falar com a Paula, hein? Ou seja, irmãos, a pessoa está caminhando a passos largos para a desgraça. Nós já tivemos isso aqui, ó, no meio de nós. A gente pelejou, a gente orou, a gente chamou atenção, a gente disciplinou, a gente amou, a gente chorou, a gente saiu de madrugada para ir atrás, a gente foi no hospital. Nada adiantou. Nada adiantou. E aí teve uma hora que a gente tem que fazer o quê? Como Paulo diz aqui, entrega para Satanás. O que você pode fazer? O que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? O que nós podemos é ensinar, é amar, é exortar, é disciplinar, biblicamente falando, de novo. Ok? Irmãos, porque se nós deixamos, se nós fazemos assim, não, tá tudo bem, irmão. A gente te ama assim mesmo. Jesus te ama, tá? Jesus te ama. O importante é isso. Pense nisso. A irmã que está em pecado, a irmã que está fazendo errado, a gente fala, amiga, que nem vocês falam, né? Amiga. É isso mesmo. Deixa de ser besta. Vai viver sua vida. Ainda faz assim, né? Vai viver sua vida. Vai na gandaia mesmo. Por irmão que está pecando, você fala, não, essa mulher é uma chata mesmo. Vai viver sua vida. É isso aí. Se você está fazendo isso, se você sequer pensa assim, ou se você ouve de alguém que você considera amigo isso, essa pessoa não é sua amiga. Essa pessoa não é sua amiga. Nunca foi e nunca vai ser. No fundo, às vezes essa pessoa que faz isso com você, está olhando para você e só está esperando a oportunidade de você ir lá e fazer, para depois ele ou ela virar e falar assim, ué, você não era o crente? Você não estava na igreja todo domingo? Não era você que batia no peito de santo, de santa? São esses aí, os amigos que a gente tem. O amigo que bate nas suas costas, irmão, quando você está fazendo errado e fala que está tudo bem, sai fora. Sai fora porque isso não é amigo. Agora o amigo que te pega pelo colarinho e fala assim, ô idiota, desculpa a palavra, ô idiota, você não está vendo que você está errado? Você não está vendo que você está indo por um caminho sem volta? Você não está vendo que você está caminhando a passos largos para o inferno? Esse você chama de amigo. Esse você chama de amigo.
Porque o amigo verdadeiro, e agora eu estou falando de amigo, quando eu estou falando de amigo, estou falando de amigo verdadeiro. O amigo verdadeiro é aquele que te leva mais perto de Deus. O amigo verdadeiro é aquele que te exorta quando está no quartinho fechado, e em público ele te elogia. O amigo verdadeiro não precisa ficar jogando confete. O amigo verdadeiro vai te chamar a atenção porque ele te ama, porque ele é seu irmão, porque ela é sua irmã. É assim que se faz, biblicamente falando. Porque lá fora, o que você vai ouvir é isso aí mesmo. Só que aí, às vezes nem lá fora nós ouvimos, mas aqui dentro nós ouvimos. E agora eu gostaria de falar sobre os perigos da não aplicação da disciplina, que eu já passei até do ponto aqui. Os perigos da não aplicação da disciplina, dos versos 6 a 8. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Paulo, então, usa a metáfora do fermento. Apenas um pouquinho de fermento tem a capacidade de fazer toda a massa crescer, fermentar. Quem fez pão, quem faz bolo, vocês conhecem, né? Um pouquinho só de fermento tem a capacidade de fazer aquilo tudo crescer. E o pecado tem o mesmo efeito. O pecado tem exatamente o mesmo efeito. Quando o pecado é tolerado, usando aqui a metáfora do fermento, quando o pecado é tolerado e não confrontado na igreja, ele vai se infiltrando. Ele vai se infiltrando. E influenciando. Porque aí começa, mas o fulano faz, eu posso também. Mas a fulana pode, eu posso também. Mas o irmão faz, eu faço também. Mas o outro irmão faz, eu faço também. E vai infiltrando. E quando você vai ver, a bomba explode. A bomba explode. Paulo diz para nos livrarmos do velho fermento para que sejamos massa nova, sem fermento. O que é livrar do velho fermento? Livrar do velho homem, buscar santificação, livrar do velho homem. É exatamente o que ele quer dizer quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 também, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O velho fermento já ficou para trás e agora você é novo? Não, nova massa. Sem fermento. Nova massa, sem fermento. Tirou, aquilo ficou para trás. Gente, a disciplina na igreja não é um ato apenas do pastor ou da liderança da igreja. A disciplina na igreja é um ato coletivo. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Como eu mencionei no início, Mateus capítulo 18, dos versos 15 a 17 especialmente, o próprio Senhor Jesus fala da disciplina na igreja. Como deve ser tratado o pecado. Primeiro o confronto é pessoal. Vai em quem está pecando, converse. Certo? Converse. Se não funcionou, faz o que então? Chama testemunha. Se não funcionou, faz o quê? Faz o quê? Vai para a liderança da igreja. E aí, não ouviu, não quer se arrepender, continua no pecado, faz o quê? Exclui. Manda embora, joga pelo fundo das calças e joga lá fora, né? Não, mas é isso que as igrejas têm feito. É isso que as igrejas têm feito. Não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Ele está dizendo que tem que excluir do hall de membros, tem que excluir da ceia, não pode,
Por quê? Porque esse irmão tem que sentir que ele está em pecado. Esse irmão tem que passar por esse constrangimento de certo ponto, para ele entender que ele precisa se arrepender. E quando ele se arrepender, nós viemos aqui, trazemos ele aqui na frente, e esse irmão se arrependeu, e esse irmão a partir de hoje faz parte de novo do corpo da igreja. Glórias a Deus, ele se arrependeu, ele chorou, ele está arrependido pelo pecado. Portanto, irmão, seja bem-vindo de volta. Mas não é isso que as igrejas estão fazendo. Elas estão jogando lá fora. E nós fazemos isso muitas vezes. Joga lá fora e deixa lá. Esse não é o nosso papel. Não é o nosso papel. Precisamos tomar muito cuidado com o nosso julgamento. Nem para mais, nem para menos. Precisamos pedir sabedoria. Nós não podemos tolerar aquele que insiste em permanecer no pecado mesmo depois de confrontado. Mas também precisamos ter misericórdia daqueles que são mais fracos na fé. Porque tem os mais fracos na fé. E você que está forte, cuide para que não... Pois é. Não tem super crente não, gente. Cada um tem a sua fraqueza. Todo mundo tem que ter um calcanhar de Aquiles. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Se você não tem o calcanhar de Aquiles, porque você nem perna tem mais. Certo? Todo mundo tem o calcanhar de Aquiles. E outra coisa, a correção ela deve ser acompanhada de lágrimas. A igreja ela deve confrontar, mas também deve amar. A igreja deve confrontar, mas deve consolar. A igreja deve confrontar e deve também perdoar. Perdoar. Uma vez que a pessoa não quer mais, como eu disse, aí não tem mais nada a se fazer. E muitas vezes isso pode ser dias, semanas, meses, anos. Anos. Quem aqui conhece o coração do pecador? Quem aqui conhece o coração do pecador? Eu conheço? Você conhece? Um dia me perguntaram: ô pastor, mas você não acha que já está demais, não? Eu falei: o que você quer dizer com isso? Ah, porque, poxa, está pecando, aí chora, se arrepende, aí passa um tempo bem, mas depois chora, aí depois faz de novo. Aí chora, se arrepende, aí depois cai de novo. Eu falei: irmão, quem sou eu para julgar se essas lágrimas são verdadeiras ou não? Quem é você? Quem é você para julgar? Por um tempo, talvez a pessoa vai ficar bem. E realmente, genuinamente, tentando não pecar, não mais cair nesse erro. Mas ela é fraca na fé. Ela desanda e cai de novo. Aí eu vou pegar no fundo da calça, como eu disse, e jogar lá fora. Adivinha o que vai acontecer? É, por aí. Então, irmãos, e eu falei isso, eu falei para essa pessoa, eu falei: então você está vendo? Ele é. Se for pensar dessa maneira, eu falei: mas essa é a maneira bíblica de se pensar. O jeito que você está pensando aí, você está agindo como juiz, e você não é juiz. Não nesse sentido. Então não me entendam mal quando eu falo que nós temos que julgar a situação, o pecado e confrontar. Agora, o veredito final, quem é que dá? Sou eu? É você? Você consegue julgar alguém? Você consegue olhar e falar assim: ah, eu acho que o pastor Kleber não está arrependido nada. Eu já estou usando você, Kleber, porque a gente sabe que a gente pode. Não vai ter problema depois. E eu sei que você é pecador também, assim que nem eu. Então, pastor Kleber, gruda na barbinha dele aqui, fundinho da carça do outro lado e joga fora. Não presta para nada. Podemos fazer isso? Claro que não, gente. Claro que não. Já pensou se Jesus tivesse feito isso com a gente? Já pensou se o nosso Senhor tivesse feito isso com a gente? Já pensou se Ele olha, naquela cruz, Ele olha para baixo e fala assim: Pai, em vez de dizer, né, Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem, Ele dissesse: Pai, mata tudo porque nenhum presta. E se Ele tivesse feito isso? Estaríamos nós aqui hoje? De maneira nenhuma.
Então podemos nós permanecer no pecado, porque uma vez que abundou o pecado, superabundou a graça? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Irmãos, correção deve ser acompanhada de lágrimas. E agora eu quero falar sobre os propósitos da disciplina, e prometo que não vai durar mais que 2 horas. Vamos descontrair, porque o clima está pesado. Só o Marcos falou amém. O Marcos me ama mesmo. Nem a minha esposa falou amém, o Marcos falou. Nem a minha esposa falou amém, pastor Kleber. Nem você, seu pecador. E olha que ele prega 2 horas. Para falar de tempo, né? Ok. Vamos lá. Pronto, descontraiu? Obrigado pelo beijo, Marcos. Vamos lá. Os propósitos da disciplina. Os propósitos da disciplina na igreja são principalmente 2. Principalmente 2. Corrigir a pessoa que está em pecado, ou as pessoas que estão em pecado, e proteger a igreja. E proteger a igreja. Disciplina, gente, não é punição somente. Às vezes é preciso punir, mas disciplina não é isso. A disciplina que tem sido exercida hoje é assim: fez maldade, né, filhinho? Vai sentar na escada e fica lá pensando 17 segundos, até você entender o que você fez e volta aqui. Só para você pensar, 17 segundos. Não vai sair com a Ferrari do papai hoje, vai sair com o Audi da mamãe, se quiser. É assim a disciplina hoje. Não vai jogar PlayStation, qual que é o número que está hoje? 5? Não vai jogar PlayStation 5, se quiser eu uso 4. Essa é a disciplina hoje. Aí tem uns abençoados ainda, que tem o grupo de jovens da igreja, tem o grupo dos meninos que vêm e se reúnem. Para você aprender, não vai no grupo de jovens. Onde vai ouvir a palavra, onde vai pelo menos cantar um louvor, não vai ficar pensando bobeira. Não vai no grupo de jovens para aprender. Desde quando isso é disciplina? Deus está falando ali atrás. Pois é. Gente, nós precisamos ser inteligentes. Tem que ser o contrário. Para você aprender agora, você nunca mais vai faltar no grupo de jovens. Se aprender, você vai para o culto todo domingo ficar sentado lá ouvindo o pastor. Isso é castigo. Isso é castigo. Isso é aplicar disciplina. Não é deixar em casa sem fazer nada no telefone, gente, assistindo coisa na internet, pelo amor de Deus. Isso é bênção. Não vai na igreja hoje, aleluia, Senhor, obrigado, você é muito misericordioso. É assim. Não, gente, não. Não vai mais tocar nem cantar no louvor. Para aprender. Pelo menos está aqui, ó. Está aqui. Aquele menino lá, coitado, vinha aqui 2, 3, 4 vezes na semana para ensinar esse povo a tocar, a cantar. Aí, até hoje não aprendeu. Tem uns que não tocam. Tem as pessoas que fazem, a gente faz culto isso, culto aquilo outro, faz culto dos lares, faz culto dos homens, faz culto das mulheres, faz um monte de coisa. Gente, a disciplina é para apontar o erro, mas é também para apontar o caminho certo. Não adianta eu falar, você está errado. Tá, e aí? É igual o Samuel um dia. É você mesmo, cabeção. Ele já olhou assim para mim. Ó. Samuel um dia me contou uma mentira. Falei, Samuel, você está mentindo, Samuel? Uhum. Pelo menos é sincero. Você mentiu, Samuel? Uhum. Não tem que esse negocinho, olha, o papai do céu vai ficar triste. Não. Ele já tem idade suficiente, tem 5 anos. Na época tinha 4. Eu falei para ele assim, mentira é pecado e desagrada a Deus, e fui, E pergunta para ele o que é mentira hoje. Pergunta para ele se ele pode mentir e por que ele não pode. Ele entende.
Para com esse negócio, gente. É que nem eu preguei semana retrasada, de leitinho e de alimento sólido, lembra? Tem que dar um leitinho, mas ele já está na idade do leitinho, já com a papinha mais sólida, tem que ir aprendendo. É assim que a gente faz. Então a disciplina, ela tem que apontar o erro, mas tem que apontar o caminho certo. E eu cheguei para ele e expliquei, falei assim, ó, o vovô não está bravo, o vovô te ama, mas não faça mais isso. Porque não pode. Porque isso é pecado, e isso vai te levar ao inferno. O que é inferno? Eu fui explicar o que era inferno. Sabe, ele sabe. Gente, eles são tão inteligentes que esse dia ele falou para mim, vovô. Eu falei, o quê? Eu estava com o meu telefone na mão. Com o meu telefone. E o meu telefone eles não pegam, mas de jeito nenhum, meu telefone não é brinquedo. Ele falou assim, vovô, que dia você faz aniversário? Aí eu, por quê? Escuta só. Por quê? Não, que dia você faz aniversário? Eu falei, 6 de fevereiro. Ele, não. Aí ele falou em inglês, numbers. Aí eu, ok. 6, 2, 7, 8. Ele foi lá no meu telefone e colocou 6, 2, 7, 8, para ver se desbloqueava. Vai achando que eles são bobo? Vai? Eu falei, se lascou porque não é a data do meu aniversário. Vai achando que eles são bobos. Vai. Não são não, gente, não são não. Então a disciplina, gente, ela precisa apontar o erro, apontar o erro, mostrar o caminho e privar se necessário, sim. Mas vamos saber privar das coisas, coisa que realmente faz falta, né? Coisa que realmente faz falta, é igual o povo que faz jejum. Tem um povo que faz jejum para Deus. Ai, não vou tomar sorvete durante 30 dias. Tá, mas com qual frequência toma sorvete? Uma vez a cada 30 dias. Que bexiga de jejum que é esse? Que propósito que é esse? Eu não vou comer filé mignon durante 1 ano. Quando você come filé mignon? Nunca. Que jejum que é esse? Que sacrifício que é esse? É algo que lhe custe. É algo que faça diferença realmente. Ok? Então vamos lá. Então a disciplina, ela protege os membros da família, da igreja, da contaminação. Precisamos estar atentos a isso. É a velha história da laranja podre numa caixa de laranja. As laranjas que estão boas vão contaminar a que está podre de certa forma que ela vai desempodrecer? Não, é exatamente o contrário. É a laranja podre que vai contaminar todas as outras. O que se faz com a laranja podre? Tira do meio. Tira do meio, só isso. Pronto. Resolveu. Irmãos, nós precisamos então chorar pelo pecado e não sorrir dele. Devemos também julgar o pecado? Sim. Devemos remover o pecado? Sim. E quando existe disciplina na igreja, nós demonstramos algumas coisas importantes. Primeiro, amor pelo indivíduo, para que ele seja admoestado e trazido ao arrependimento. Quando existe disciplina na igreja, nós demonstramos também amor pela igreja, para que outras ovelhas mais fracas sejam protegidas. Nós demonstramos também amor pelo mundo lá fora, que nos observa, para que eles vejam o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus. E por último, nós demonstramos amor por Cristo, para que as igrejas perseverem em santidade e lhe obedeçam. Então, quando nós fazemos isso, é amor pelo próximo, é amor pelos de fora, para que possamos dar bom testemunho para eles, é amor pela igreja de Cristo e é amor por Cristo. Não tem como a gente desmembrar essas 4 coisas, não. Porque se a gente falhar em uma, a gente falhou nas outras. Se a gente falhar no amor ao próximo, a gente falhou no amor a Cristo. Se a gente falhar no amor daqueles que estão de fora para a gente dar bom testemunho, a gente falhou no resto tudo também. E assim por diante. Não dá para falhar em uma e querer fazer as outras. Não, a gente tem que estar tudo junto. Tem que estar tudo junto, conectado, um ao outro. E assim nós conseguiremos, em nome de Jesus, crescer espiritualmente, ser maduros na fé,
aplicar a disciplina na igreja quando necessária, de maneira bíblica, correta e principalmente em amor. Em amor. Que assim possamos fazer, exercer, orar, chorar e confrontar. Amém? Amém. Tem uma música para terminar? Tem uma música para ceia?